Mas quando caiu o Muro de Berlim, teve um monte de goiaba que falou, ah, não, o comunismo acabou. Agora podemos ficar tranquilos. Agora que o Jair Bolsonaro ganhou, o PT está derrotado, podemos ficar tranquilos. Não podemos, essa turma vai voltar para casa, eles são inteligentes. O meu inimigo é igual ou mais forte do que eu, senão eu sou um trouxa de não conseguir derrotar o meu inimigo. Os nossos inimigos foram para casa e se reinventaram. E eles voltaram. O MEC, o Ministério da Educação, tem sido o palco de uma verdadeira guerra ideológica. A gente viu isso desde a posse do Bolsonaro, quando diferentes grupos começaram a se enfrentar ali dentro. Então você tinha a ala dos técnicos, de quem são os funcionários de carreira do MEC, você tinha a ala dos militares e você tinha a ala dos malucos, que são os olavistas. Eu fiz um vídeo dias atrás dizendo que a queda do ministro da Educação, do Vélez, era inevitável. A gente sabia disso. Ele foi sendo gradualmente minado por um monte de medidas e erros dele, mas também pelas críticas externas. Então chegou um ponto que se tornou insustentável e a cabeça dele teria que rolar. Então hoje, como prometido, Bolsonaro foi lá e anunciou a exoneração do Vélez, que será substituído por Abraham Weintraub. E quem é esse Abraham Weintraub? No vídeo que eu fiz, eu disse que a gente não deveria comemorar a queda do Vélez, porque a gente não sabia exatamente quem assumiria no lugar dele. Se seria alguém melhor, mais capacitado, ou seria alguém pior, mais radical. Então, esse Weintraub é pior. Tudo indica que é pior do que o Vélez. Por quê? Porque o Vélez, como eu já disse anteriormente, aqui em várias circunstâncias, ele foi uma indicação do Olavo de Carvalho. Mas ele não era exatamente um olavista. Algum tempo atrás eu recebi um e-mail aqui de alguém que trabalha na Universidade do Vélez. E ele disse, olha, a formação do Vélez é conservadora tradicional, de autores brasileiros, de autores estrangeiros, então ele não é um olavista, embora fosse indicação do Olavo. E embora fosse negacionista histórico. Já o Abraham Weintraub, ele é um olavista. Então a formação intelectual dele parte, de certa medida, do Olavo de Carvalho. E ele deu uma conferência ano passado, convidado pelo Eduardo Bolsonaro, para falar sobre os rumos do Brasil, e ali você viu um festival de horrores. Então, assim, ele é um dos que acredita na teoria conspiratória do marxismo cultural. Ele é alguém que defende as ideias do Olavo de Carvalho. E não apenas as ideias do Olavo de Carvalho, mas também as táticas do Olavo de Carvalho, como xingar seus oponentes. E depois eu vou vou passar a palavra para o meu irmão para contar um pouco de como foi a nossa experiência de aplicar a teoria do Olavo de Carvalho em democraticamente lidar com o marxismo cultural. Comunista ou socialista chegar para você com o papo fronhonhon, você pega e manda ele para aquele lugar. Xinga, faça o que o professor Olavo fala. Xinga. As mesmas práticas do Olavo de Carvalho, que é insultar seu interlocutor, que é insultar quem você pensa ser comunista ou socialista ou esquerdista. Eu não posso falar dessa gente numa linguagem respeitosa, porque eu não os respeito mesmo. Eu não tenho nada contra os palavrões. E eu acho que os palavrões são um instrumento de comunicação, o único possível em certas circunstâncias. Vocês já vão ver aqui, daqui a pouco eu vou discutir um artigo do Drauzio Varela, que a única resposta para aquilo ali é o famoso vai tomar no cu. Porque tem coisa que você não pode discutir seriamente, você está entendendo? Tem coisa que é de uma sem vergonhice, de uma safadeza tão grande, que a única reação possível é aquela que vem direto do coração. E aquela que vem direto do coração é o quê? É uma reação de raiva, de indignação, e é mandar o sujeito tomar no cu mesmo, tá entendendo? Porque na definição do Olavo de Carvalho, ser comunista é muito abrangente. Segundo o Olavo de Carvalho, há muito comunista por aí que não sabe que é comunista. E basicamente comunista é todo aquele que se opõe ao Olavo de Carvalho. Por exemplo, eu, pro Olavo de Carvalho, sou comunista. Então assim, se você não gosta do Olavo, se você criticou o Olavo em alguma circunstância, você é, inconscientemente talvez, um comunista também. Essa escolha pelo Abraham Weintraub demonstra que o Bolsonaro não tem o menor interesse de apaziguar o clima no MEC. Que ele não tem interesse em acabar essa guerra ideológica dentro do Ministério. Pelo contrário, ele demonstra com essa nomeação aqui que ele vai comprar essa briga, que ele vai perseguir quem se opor agora aos olavistas, porque já sinalizaram que os olavistas que foram exonerados e que foram realocados para a TV Escola, para a CAPES, vão voltar para o Ministério. Já anunciaram também que os militares serão afastados, ou seja, a guerra ideológica vai se acirrar dentro do MEC. Isso vai sobrar também, inevitavelmente, para quem é da ala técnica, para os concursados, para os profissionais de carreira do MEC. E uma das bandeiras do Weintraub é justamente essa guerra cultural, esse embate contra o marxismo cultural. E o perigo maior não é que ele seja mais incompetente do que o Vélez
porque vai ser difícil encontrar alguém mais incompetente do que ele, mas sim que ele seja mais competente. Porque se ele realmente conseguir fazer o que ele se propõe, aquilo que ele indica acreditar, aí sim você pode correr risco real de uma destruição do conhecimento a partir dessa base olavista, ensandecida, teórica da conspiração dentro do Ministério da Educação. Como eu disse, o Bolsonaro não tem a menor intenção de apagar o fogo do MEC. Ele está botando lenha lá dentro, e o grande erro do Bolsonaro é acreditar que eles vão botar alguém lá, um fundamentalista olavista lá dentro, alguém radical, e que nós vamos nos calar aqui. E que nós vamos simplesmente observar isso e falar, tudo bem, trocaram o Vélez, que era incompetente, por outro, agora tudo bem. Mas não vai acontecer isso. Porque do mesmo modo que houve um confronto que derrubou o Vélez, vai haver um confronto também agora contra o Weintraub. Porque o problema não era somente o Vélez, o problema era a ideologia que estava ali infiltrada dentro do MEC. Um governo que se propõe governar sem viés ideológico e põe uma ala ultra-radical, extremista, insana dentro do Ministério da Educação. A gente não vai descansar aqui enquanto a gente não vê lá dentro alguém realmente competente para levar o MEC. Que não precisa ser alguém de esquerda, que não precisa ser alguém que defenda pautas de esquerda, mas que realmente seja alguém que tenha competência para isso. E que não seja um fundamentalista, que não seja um radical, que não seja um ultraconservador maluco. Eu sei que vai ter gente que vai aparecer aqui e falar assim, mas calma aí, o cara acabou de ser nomeado, não fez nada ainda lá dentro, como é que a gente vai saber o que ele vai aprontar lá dentro? Mas quando o Vélez foi indicado, a gente sabia já, a gente podia esperar certos comportamentos, a partir daquilo que ele dizia, daquilo que ele escrevia. Então não é muito diferente nesse caso. O Abraham Weintraub já deixou claro qual é a ideologia dele e o que ele pretende fazer. Então a gente não precisa esperar o estrago começar, ou o estrago piorar, né, porque o MEC já está uma bagunça, para começar a reagir a isso. Porque se nós nos calarmos, essa ideologia nefasta que é propagada pelo Olavo de Carvalho vai tomar conta do Brasil, das instituições, das escolas, do Enem. E você aí que é jovem vai aprender na escola que nazismo é de esquerda, que não houve golpe militar no Brasil, que foi uma revolução democrática. Vai ser desaconselhado a tomar Pepsi porque tem células de fetos abortados nela. A minha grande indagação é como é que um sujeito como Olavo de Carvalho, que é totalmente despreparado, que não tem formação nenhuma, que não é um filósofo, que não é um intelectual, que é um teórico da conspiração, conseguiu tanto poder assim sobre o governo. Porque a radicalização que ele faz sobre seus seguidores, sobre seus discípulos, tem caráter de uma seita. As pessoas ficam cegas para a realidade. Elas não enxergam mais o mundo como ele é. Então é uma coisa inacreditável. E é preocupante. A troca de ministro aqui, em vez de ser uma troca para alguma coisa melhor que pudesse tirar o MEC do caos, é o que tem potencial muito pior. E como eu já disse em várias circunstâncias aqui, a administração do Bolsonaro é uma gestão do caos. Semear o caos é uma das práticas dele. Então a novela do MEC não acabou ainda, não acabou. Tende agora a se perpetuar por mais alguns meses, até que o Weintraub caia também, que me parece meio inevitável também. Essa dança de cadeiras no MEC, até que surja alguém minimamente competente e que não viva no mundo de delírio, no mundo onde há comunista em todo canto. Eles estão tentando recriar um clima de temor, de ansiedade da Guerra Fria, e não há mais isso. Estamos em 2019, gente. Não é mais 64, não é mais anos 50, não é mais luta entre Estados Unidos e União Soviética. Acabou, gente. 2019. Venham para o mundo atual. É outro mundo agora. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa nomeação, aí, se vocês leram alguma coisa sobre isso, sobre essa figura aí que vai assumir agora o MEC. O que vocês pensam sobre essa dança da cadeira aí, sobre essa guerra ideológica no Ministério da Educação? Me diga aí embaixo, aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.